A coragem do Capitão América de enfrentar adversários muitas vezes mais fortes do que ele faz com que a gente esqueça o quanto ele é frágil a, por exemplo, um tiro, né? Talvez você não saiba, ou talvez você não se lembre, mas o Capitão América já morreu levando um tiro. Como? Quem fez isso? Vem comigo que eu vou te contar agora. Para tudo que você tá fazendo agora e preste atenção nesse recado, hein? O Galactus tá chegando no Fortnite. Galactus! O evento ao vivo vai acontecer logo mais, né? Dia 1º de dezembro, às 18 horas aqui no BR, tá? No Brasil. Anota na agenda, dá um jeito. Põe no alarme no celular, mas não perde esse evento. Por que o Galactus tá lá? Bom, eu não sei. A única coisa que eu sei, galera, é que o Devorador de Mundos já tá na área e alguns personagens da Marvel foram convocados para ajudar, lógico, para encarar o Galactus. Galera, na boa, esse evento tá imperdível, de verdade. Sério, tô muito empolgado com isso. É a oportunidade de uma vida. A vida inteira, na verdade. Já pensou você tá no evento ao vivo, que só vai acontecer uma única vez e dar de cara com uma entidade cósmica casca grossa como essa? Não, é o Galactus. Se você é fã da Marvel de verdade, né, você tem que participar. Baixa o Fortnite aí, agora, tá? Mesmo que você não entenda nada do jogo, vai valer muito a pena estar presente nesse dia. Vai ser muito maneiro ver o Galactus chegando. E não é nuvem não, rapaz, é o Galactus mesmo. E se liga, que o Fortnite é grátis pra jogar. Se você ainda não fez o download, agora é a hora perfeita. Sabe quanto você vai pagar? 0. Então vem comigo participar dessa luta aí dia 1º de dezembro, às 18 horas. É só clicar no link aqui embaixo pra saber mais sobre o evento, beleza? E obrigado de coração a Epic Games por patrocinar esse vídeo. Uhul, valeu! Ei, Nerdtrunks, Peter aqui. A morte não é o fim, pelo menos não nas HQs, né? Ali um herói morre e logo depois tá voltando de alguma forma, né? Seja por clonagem, invocação, sei lá. Eles conseguem dar um jeito. Mas a gente tem que concordar que as histórias onde esses heróis morrem servem pra gente imaginar o cenário de como seria o mundo nas HQs caso eles realmente desaparecessem. É como, sei lá, viver num mundo, por exemplo, sem o seu like. Pra mim, desapareceu o mundo completamente. Se não tem like em vídeo, não funciona mais nada, acaba. Esse canal só existe por sua causa, lembra sempre disso. Por mais que você deixe entrar para um vídeo e sair para o outro. Quando eu falo isso é porque realmente é isso. A morte nas HQs é sempre passageira, beleza? Às vezes demora bastante, tá? Como é esse caso aqui. Mas o legal é ver como o resto dos personagens lidam com a falta de um personagem e outro. Nesse caso, a morte do Capitão América foi, sem dúvida, um evento que mexeu com todo mundo no universo Marvel, mas tipo, todo mundo mesmo, inclusive com o leitor. Pelo menos essa morte em si, ok? Pós-Guerra Civil, que rolou entre 2007 e 2008 nos quadrinhos. Que evento casca grossa, eu torci muito pro Capitão América. Eu era time Capitão América, não sei vocês, mas tô falando por mim. E aí você vê, né, a derrota do time deles depois e o que aconteceu com eles depois de tanto tempo que ele ficou morto. Eu cheguei a um ponto que eu achei, cara, o cara morreu mesmo, que ele não voltava. 1 ano sem aparecer nos quadrinhos. Mas vamos lá, só para vocês entenderem o contexto. Naquela época rolou a Guerra Civil, que foi o evento onde todos os heróis lutam entre si por causa da lei do registro dos super-heróis. Essa lei surgiu depois de um grupo mequetrefe lá de heróis que causaram uma briga violenta contra super-vilões. Um desses vilões, o Nitro, ele acabou por explodir um bairro inteiro. E, tipo, uma escola inteira explodiu com ele, né? Então, ele explodiu e levou muita gente com ele, inocente. Por causa desse erro desses mequetrefes, os heróis ficaram na mira do governo dos Estados Unidos. A solução era qual? Era registrar os super-heróis no governo. E assim eles iriam responder pelos crimes deles. Resultado foi uma divisão entre a comunidade de heróis, que acabou causando uma guerra. O Capitão América não queria ter que caçar os próprios amigos que não quisessem entrar no programa de registro. E por isso ele acabou indo pro lado de lá. Ele liderou resistência. Inclusive, ele também não queria se registrar, porque ele acreditava na liberdade de um herói. Tava ali para defender os ideais deles. Enfim, eu acreditei muito nisso do Capitão América. Tava muito desse lado. Do outro lado, né, como vocês já sabem, um Homem de Ferro. A guerra entre as duas equipes acabou destruindo toda a cidade de Nova York. E mesmo vencendo a batalha, o Capitão América não aguentou ver tamanha destruição causada por ele. Por isso, ele deu ordem para finalizar a treta entre os heróis e se entregou para as autoridades. Com isso, a lei pró-registro acabou funcionando, ou seja, o time do Capitão América acabou perdendo essa guerra no final das contas. Poxa, mas prenderam o Capitão? O que isso tem a ver com a morte dele? Calma lá, já vou explicar isso tudo para vocês, vamos lá. A maior lenda da Marvel é, sem dúvidas, o Capitão América. Ele lutou ao lado, né, dos principais heróis da casa, o Namor, Tocha Humana original, né? Ele defendeu, inclusive, o mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele tem uma história muito longa na Marvel. O patriotismo, né, a coragem, essa lealdade, a determinação do Steve Rogers supera até mesmo a fórmula do super soldado que corre nas vias dele. Ou seja, ele é muito mais o caráter dele, o que ele representa, os ideais dele, do que a própria força, né, o próprio soro dele.
A destruição causada na Guerra Civil ia contra tudo que ele lutava. O povo, a nação, eram os motivos pelos quais ele colocava a vida em risco todos os dias. Por isso, ele se entregou. Logo, ele foi transferido da guarda da SHIELD para ser julgado. Ele era um criminoso, né? Fugitivo. Foi contra as leis do governo. Normalmente seria para uma corte militar que ele seria julgado. Mas resolveram levar ele para um palácio da justiça de Nova York. Normal, né? Um lugar normal para ser julgado. O lugar estava lotado de pessoas que estavam furiosas pelo fato do capitão ter desistido. Muita gente ficou com raiva dele ter desistido, porque não deram espaço para ele falar os motivos dele. Então tinha gente que já estava contra ele. Estavam no local também o Buck e a Sharon Carter. Assim que Steve Rogers chegou, ele foi levado por policiais federais rumo ao palácio. Como a gente está falando aqui do Capitão América, ele percebe tudo o que está acontecendo ao redor dele. E assim que ele subia as escadas, né, com os policiais levando ele estava preso pelos policiais, depois de levar inclusive um tomate, né, umas tomatadas lá de fãs, ele viu que tinha uma mira laser apontada nas costas do policial que levava ele. Como não dava tempo de fazer muita coisa, o Steve se jogou na frente da arma e logo ele levou um tiro nas costas. Não tem jeito mesmo, né? Até enquanto levado preso, o capitão dá a vida dele por outra pessoa. Por isso que ele é mito, isso que eu quero que vocês entendam. E não é mito, esquece esse negócio de poder, de força, do pico do ser humano. Ele é mito por isso. Ele é o herói que a gente vê no mundo real, sendo representado ali por uma bandeira, né? É inacreditável. Galera, na boa, ele não precisava. Inclusive, ele poderia sair dali. Afinal, ele estava algemado. Mas as pernas dele estavam livres, ele podia ter corrido. Eu acredito que só com as pernas, policial nenhum seguraria o capitão. Mas afinal, né, ele também só foi preso porque ele se entregou, como eu acabei de falar. Esse momento ele foi interessante porque os próprios mandantes do atentado admiravam a habilidade que o capitão teve em perceber o atirador. Mais do que depressa, o Buck foi até o local do tiro, enquanto a Sharon Carter foi até o Capitão América. Chegando lá, o Buck encontrou o apartamento vazio, e em seguida o Falcão chegou e achou que tinha sido ele o responsável por atirar no capitão. Só que os dois se resolveram e o Nick Fury deu a localidade do assassino para eles. O atirador era ninguém menos que o Ossos Cruzados. Maldito safado. A dupla conseguiu derrubar o vilão e mais do que depressa o Falcão voltou pra ver como é que tava o Capitão América. A situação dele era horrível, tá? Porque ele tava sangrando muito. O Nick Fury tentou acalmar Sharon Carter, né? Afinal, o Steve Rogers já levou bala muitas vezes na vida e nunca isso matou ele. A resistência dele é totalmente diferente da de um humano comum. Ele tá no pico da evolução de um ser humano, pensa nisso. Mesmo assim, Steve Rogers não aguentou e logo chegou a triste notícia que a lenda viva da América tinha morrido quando ele chegou no hospital. Assim que ele chegou no hospital, ele já estava morto. Basicamente, o país parou por causa disso. Calma lá, não vai achando que foi só um tiro nas costas que matou o capitão. Durante a muvuca ali das pessoas correndo pra lá e pra cá, né, a Sharon Carter se aproximou e acertou um tiro bem na barriga do Capitão América. Ah, Peter, mas ela não é amiga do capitão? Sim, aliás, a gente pode dizer que ela é muito mais do que amiga do Steve Rogers, né? Mas nesse dia ela estava sob o controle do maior vilão do Capitão América, o Caveira Vermelha. Ela não sabia disso, e só veio à tona essa lembrança de que ela tinha sido responsável por matar o Capitão América quando a filha do Caveira Vermelha apareceu no hospital e disse pra ela se recordar. Lógico que essa era uma daquelas palavras-chave, né? Iguais as usadas com Buck no filme, você lembra disso? Uma palavra-chave que você fala e desperta tudo. E aí que começa um novo mistério, que claro, eu não vou tratar nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar gigante, é uma outra história. Afinal, um vídeo é pra falar só de como ele morreu. Inclusive essa morte foi noticiada no mundo inteiro. Até telejornais, sites de jornalismo. Inclusive no Brasil publicaram a morte do Capitão na época, tá? E eu tô falando de noticiários reais, tá? Não tô falando dos quadrinhos. Vários sites como o G1, vários locais anunciaram que o Capitão América tinha morrido, né? Pra vocês verem a importância desse herói. E sim, é claro que depois ele volta, né? Não tem como deixar o Capitão América morto pra sempre. Mais uma vez, isso é papo pra outro vídeo, tá? Eu só vou dar as conclusões pra vocês aqui agora do feeling que eu senti quando aconteceu isso. Vamos lá. Eu tava torcendo muito pro Capitão América sair dali como um herói. Ele tava subindo as escadas pra ser julgado. Eu falei, pô, cara, que injustiça que tá acontecendo isso pra ele. Tô passando pra vocês exatamente o meu feeling, a minha sensação que eu tive ali. Porque eu me senti derrotado. Eu era time Capitão América, né? Então, eu tava com raiva do Tony Stark, porque eu tava achando ele naquele período muito arrogante. Então a vitória dele me deu muita raiva, apesar de que no último dia lá na briga final, sim, o Capitão América meteu porrada no Homem de Ferro, inclusive arrebentou a armadura dele toda, né? Mas ele tinha apanhado muito antes do Tony Stark. E assim, a troco de nada, o Tony Stark tava sempre perseguindo ele, mas enfim, né? Bom, muita gente pode falar que ele tava obedecendo o governo, mas eram os ideais dele, e eu como leitor de quadrinho tava muito afim de que o Capitão América vencesse, que ele convencesse as pessoas, mesmo assim ele se entregou. Eu torci pra ele, fui totalmente contra terem matado ele ali, fui totalmente contra tudo que aconteceu com ele, e
Eu tive a sensação de que, pô, vai passar uma semana, 2 semanas, ele vai voltar. Mas não, passava as histórias, os meses, e nada de Capitão América. Aí veio outra pessoa para o Buck, o Falcão, começou a sumir o manto do Capitão América, né? Começou a pegar o uniforme do Capitão América. Eu falei, caramba, tiraram o Capitão América. Passou mais de 1 ano sem o Capitão América nas revistas de quadrinhos. Inclusive, nessa fase foi a fase que eu li uma história inteira. Pô, essa foi emocionante, vou falar pra vocês. Eu li uma história inteira do Tony Stark sentado no corpo, em frente ao corpo do Capitão América numa cama, chorando aos prantos. Então ali, meio que o Tony Stark se redimiu com o leitor. Porque parece que ali, tipo, ele deixou toda a energia dele embora. Sabe, ele percebeu a besteira que ele fez de ter iniciado isso tudo. E ele percebeu que ali estava na frente dele morto o melhor amigo dele. Essa história foi muito chocante. Eu posso falar pra vocês que mexeu muito. Essa história realmente me emocionou demais como leitor de quadrinhos. Não tem como você falar, não, uma história de quadrinho não emociona, não tem fundo musical, não tem... Essa foi, porque eu tava com muita raiva do Tony Stark, e ele entra assim meio arrogante, depois ele senta, começa a falar tudo que eles passaram juntos. É uma história só assim, é uma história ele sentado em frente ao Capitão América, só lembrando dos dias dele, e de repente no final ele começa a chorar, meio que arrependido do que aquilo que aconteceu com ele, do Capitão América, foi por conta dele. Enfim, eu me excedi aqui, não tava no script desse vídeo, mas só pra mostrar pra vocês o feeling de tudo que aconteceu. E depois... Quando o Capitão América voltou, foi aquele hype gigantesco que só a história em quadrinhos sabe fazer, todo mundo comprando as revistas em quadrinhos de tudo quanto é forma. Obrigado por esse vídeo, se você curtiu, pede aqui embaixo que eu trago pra vocês outros momentos adjacentes a ele, posso dizer pra vocês o que aconteceu, né, como é que foi o mistério da Sharon Carter, como é que foi essa redenção do Tony Stark. Então comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu trago pra vocês a continuação desse vídeo ou outros momentos bacanas demais da cultura dos super-heróis. Vai ser bacana demais você estar com o sininho ativado e não perder os próximos vídeos. Obrigado, tamo junto sempre, até a próxima. Fui!